Irmãos, você que trouxe sua Bíblia, abre aí no livro de Jonas, nós vamos ler o capítulo 4. E hoje nós vamos encerrar nossa exposição do livro de Jonas. Nós já lemos, já vimos o capítulo 1, onde Jonas foge da presença de Deus. Nós vimos o capítulo 2, onde Jonas se arrepende, Deus ouve o seu clamor. Nós vimos o capítulo 3, onde nós temos um recomeço, uma nova chance. Jonas é chamado para pregar novamente, e ele o faz, e Nínive se arrepende. E hoje nós vamos ver o capítulo 4, que é a reação de Jonas ao arrependimento de Nínive. Hoje nós vamos falar sobre um profeta bem sucedido e fracassado. Por quê, irmãos? Porque ele foi o único profeta da Bíblia que alcançou todos os seus ouvintes com a sua pregação. O único profeta que pregou e toda a cidade se converteu. Toda a cidade ouviu a voz de Deus. Mas com esse resultado, irmãos, Jonas, ao invés de se alegrar, ele vai ficar furioso. E é isso que nós vamos ver hoje. Olha aí o capítulo 4, verso 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em graça e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma arameira amada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, porém, se alegrou em extremo por causa daquela planta. Mas Deus no dia seguinte fez subir a alva e enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. E tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra morreu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Irmãos, e é assim que termina o livro de Jonas, uma pergunta de Deus para Jonas. Mas antes de nós chegarmos lá, vamos entender aqui. A palavra de Deus fala, irmãos, que Jonas começa a pregar em Nínive. E a mensagem de Jonas para Nínive: olha, daqui 40 dias Deus destruirá essa cidade. E aí Jonas começa a pregar, irmãos, e algo acontece, porque Deus pega essa mensagem e espalha por toda a cidade, ao ponto dela chegar ao ouvido do rei. Quando o rei ouve essa mensagem, a palavra de Deus vai dizer que ele proclama um decreto, um jejum, onde todos iriam se humilhar, todos iriam se arrepender e, irmãos, orar ao Senhor para que Deus tivesse misericórdia deles. E aí nós vamos ver o rei falar: olha, quem sabe o Senhor olhe para nós e tire de nós esse mal. Quem sabe o Senhor recebe o nosso clamor. Quem sabe o Senhor, ao nos arrependermos, ao chegarmos diante dele, ele manda para longe de nós esse mal que ele iria fazer. Irmãos, e a palavra de Deus fala que eles oraram, que eles clamaram, que eles buscaram, e viu Deus o que eles fizeram e como se converteram dos seus maus caminhos. E Deus então se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não o fez. Deus viu o que eles fizeram. O que Deus
Deus viu arrependimento na vida deles. Deus viu, irmãos, a atitude deles de voltar-se para o Senhor. Deus viu que eles tiveram uma atitude, eles chegaram até Deus, eles se humilharam até Deus, eles se arrependeram diante do Senhor, eles se converteram dos seus maus caminhos. E Deus então se arrepende do mal que tinha dito que faria. Agora entenda bem, tudo isso está dentro do plano de Deus. Porque todo aquele que se arrepende, todo aquele que vem até o Senhor e que, irmãos, em sinceridade de coração, busca ao Senhor, alcança graça e misericórdia. E aí, como resultado disso, nós vamos ver Jonas, irmãos, irado. Jonas, a palavra de Deus fala que ele desgostou-se, ele ficou extremamente irado. E ele ora ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse quando eu estava ainda na minha terra? Por isso que eu fugi para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor é um Deus clemente, é um Deus misericordioso. Eu sabia que se aquele povo se arrependesse, o Senhor perdoaria aquele povo. Irmãos, Jonas está indignado com a salvação de Deus sobre a cidade de Nínive. O profeta pregou, o povo se arrependeu e Jonas ficou irado. Eu acho interessante que agora ele ora ao Senhor, mas quando ele estava fugindo de Deus, irmão, ele preferia morrer do que orar ao Senhor. Ele preferia, irmão, ser lançado no mar do que dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor. Mas agora ele está falando: ah, Deus, é por isso que eu fugi. É por isso que eu fugi. Irmãos, Jonas não gostava do povo de Nínive. Porque o povo de Nínive, irmãos, viria a ser inimigo do povo de Deus. As outras nações, irmãos, perseguiam o povo de Deus, perseguiam Israel. Então, não era comum um profeta sair da sua terra e ir para outra terra para pregar. Irmãos, Jonas, quando ele faz isso contrariado, porque mesmo ele recebendo o amor de Deus, ele não queria que esse amor se estendesse para os outros. Jonas, recebendo o amor de Deus, a salvação de Deus, ele não queria que essa salvação se estendesse para os outros. Irmãos, é interessante que muitas das vezes nós vivemos isso também. Muitas das vezes nós experimentamos o amor de Deus, a graça do Senhor, o perdão, a salvação de Deus. Mas muitas das vezes, irmãos, nós não queremos que outras pessoas experimentem também daquilo que nós recebemos. Quantas vezes nós olhamos e pensamos: ah, mas fulano não é digno. Ah, mas aquele outro não, aquele não tem jeito. Irmãos, entenda uma coisa: da mesma forma, alguém olhou para nós e pensou: aquele ali não tem jeito, mas olha nós aqui. Glória a Deus. Você sabe por quê? Porque a salvação pertence ao Senhor. A salvação não está na mão do homem. Não é o homem que decide quem vai e quem não vai. Quem decide é Deus. E quando Deus decide salvar, não tem barreira, não tem impedimento. Quando Deus decide salvar, Ele manda um profeta que não quer ir, com uma mensagem que ele não quer levar, e Ele traz salvação para aquele povo. É assim que Deus age, irmão. Mesmo na má vontade de Jonas, Deus foi fiel para salvar aquele povo. Você sabe o que eu aprendo aqui? Deus trabalha apesar de nós, não é por nossa causa. Porque nós somos cheios de falhas, cheios de problemas. Mas apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos erros, Deus ainda consegue pegar tudo isso e transformar numa coisa boa. Deus ainda consegue pegar pessoas como nós. Irmãos, uma palavra que às vezes você dá para uma pessoa que está na rua, Deus usa aquela palavra para mudar a vida daquela pessoa. Ah, pastor, o senhor está aí no altar pregando? Não estou falando disso. Eu estou falando que Deus pega pessoas como nós. E um abraço que às vezes você dá para uma pessoa na rua e você não sabe por que esse abraço traz um significado grande na vida da pessoa. Você fala: pastor, mas eu estou com a vida toda bagunçada. Exatamente, irmãos, é assim que Deus age. Amém. Deus, Ele é fiel, a salvação pertence ao Senhor. Nenhum de nós merecemos estar aqui, nenhum de nós. Mas nós estamos aqui por causa do amor de Deus. Aí a pergunta que fica é: se Deus nos amou, se Deus nos salvou, irmãos, se nós experimentamos a alegria de estarmos na presença de Deus,
Por que outras pessoas não podem experimentar a mesma coisa? Por que a nossa casa não pode experimentar a salvação de Deus? Por que os nossos bairros, os nossos vizinhos não podem? Irmão, Jonas, ele fica tão irado com aquela situação que ele faz um pedido para Deus. Ele fala: Senhor, eu prefiro morrer do que ver esse povo salvo. E Jonas pede a morte para Deus. Ele fala: tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E Deus faz uma pergunta para Jonas, fala: Jonas, é razoável essa tua ira? Eu acho interessante essa pergunta, porque lá em Gênesis Deus faz uma pergunta parecida para Caim. Caim está irado porque Deus recebe a oferta de Abel e rejeita a sua oferta. E aí Deus chega e fala: Caim, é razoável essa tua ira? Cuidado, porque o pecado está à porta, mas cabe a ti dominar. Irmãos, e Deus agora faz a mesma pergunta para Jonas: Jonas, é razoável essa tua ira? Você tem razão de estar da forma que você está? Deus olha para Jonas e fala: Jonas, olha o que eu fiz na sua vida. Você fugiu da minha presença, você estava prestes a morrer, e eu mandei o grande peixe para te salvar. Lá no grande peixe você orou, Jonas, e eu ouvi a sua oração, eu ouvi o seu clamor, eu te tirei de lá, eu dei uma ordem para que o peixe devolvesse a terra. E lá na terra eu te dei um recomeço, eu te chamei de novo, eu te dei de novo a minha palavra, eu te enviei novamente. E agora esse povo está experimentando o mesmo amor que você experimentou, e você está irado, você está com o coração endurecido. É razoável essa tua ira, Jonas? E é interessante que Jonas não responde, Jonas não fala com Deus. A palavra de Deus vai dizer no verso 5: Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesa. Você sabe o que Jonas fez? Jonas virou as costas, saiu da cidade, assentou-se no oriente, sobre um lugar onde ele podia ver a cidade. Ainda não tinha passado os 40 dias, e Jonas ficou esperando para ver o que ia acontecer. No coração de Jonas ele pensava: eu vou esperar, porque quem sabe Deus ainda manda fogo no céu e destrói essa cidade, como ele fez com Sodoma e Gomorra. Irmãos, a palavra de Deus fala que Jonas ficou ali para ver o que aconteceria naquela cidade. Olha a dureza do coração daquele profeta. Jonas ficou ali observando se Deus de fato salvaria aquele povo ou não. E aí, irmãos, Deus agora ele começa a trabalhar com Jonas novamente. Você sabe o que eu acho interessante? Deus nunca parou de trabalhar na vida de Jonas, assim como ele não para de trabalhar na minha vida e nem na sua. Irmãos, Deus ele continua agindo. Como que ele trabalha? Ele vai trazendo situações, circunstâncias para a nossa vida, para que nós venhamos conhecer a Deus, para que nós venhamos aprender quem Deus é, para que Deus venha quebrar o nosso coração e nós venhamos estar diante dele. Como que Deus fez isso? Jonas está ali tranquilo, e a palavra de Deus fala que Deus vai brotar ali, irmãos, como se fosse uma árvore diante dele, né? E essa planta sobe por cima de Jonas e faz sombra sobre a cabeça de Jonas. E Jonas gosta, Jonas fica alegre. Irmãos, lá no Oriente é muito quente, o deserto é muito quente, aquelas cidades são muito quentes. Então Jonas está agora debaixo de uma sombra, ele está tranquilo, e a palavra de Deus vai dizer que ele se alegrou em extremo por causa daquela planta. Irmãos, o que é o coração do homem? Jonas se alegrou por causa da planta, mas não se alegrou por causa da salvação de Nínive. Muitas das vezes nós nos alegramos mais por causa de um bem, de um objeto ou de alguma coisa, do que, irmãos, pelo bem da nossa própria família ou pelo bem da vida daqueles que estão à nossa volta. Eu acho interessante, irmãos, que nos dias de hoje as nossas escolhas são completamente diferentes. Então é comum se você falar assim: olha, o que você prefere? Você prefere ver fulano salvo ou ganhar um carro zero? Irmãos, todos vão querer o carro zero. Todos vão querer o carro zero. Dificilmente
alguém estará com o coração tão ligado a Deus para falar: eu prefiro ver fulano salvo, eu prefiro ver o meu vizinho salvo do que ver o Casé, eu prefiro ver Deus agir na vida daquele homem que está jogado pelos cantos do que ter o Casé. Jonas se alegrou mais com uma planta do que com a salvação de toda uma cidade. Irmãos, por que nós falamos sobre isso? Porque a nossa salvação custou um preço muito caro. É o sangue de Jesus derramado naquela cruz, o precioso sangue do Filho de Deus. Deus se entregou por nós, para que nós pudéssemos viver por Ele. Então, quando nós desprezamos isso, nós estamos desprezando o que existe de mais precioso neste mundo e na eternidade. Deus faz crescer uma planta sobre Jonas e Jonas se alegra. Mas no dia seguinte, irmãos, antes de amanhecer, Deus manda um verme e esse verme vai lá e morde aquela planta e aquela planta morre. Irmãos, primeira coisa, esse é o Deus que nós servimos. Pastor, o livro de Jonas é muitas coisas impossíveis de acontecer. Exatamente, esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que dá ordem para o profeta, é o Deus que dá ordem para o mar, é o Deus que dá ordem para o grande peixe, é o Deus, irmãos, que dá ordem para a planta, dá ordem para os animais. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que ordena a salvação de Nínive, e Nínive é salva. Esse é o Deus que nós servimos. Então nada é impossível para o Senhor. Amém. E Deus faz com que aquela planta morre, irmão, de uma hora para outra. E Deus manda, Deus dá ordem para o vento. E Deus manda aquele vento calmo oriental, irmãos, sabe aquele vapor, aquele calor, aquele ventinho que vem calmo, tranquilo, mas quente. Esse era o vento. Aquele vento que castiga, sabe, que chega a machucar, dependendo da situação. Quando Jonas sente aquilo, irmãos, a palavra de Deus fala que o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele desfalecia. Pelo que pediu dar-se a morte, irmãos, a situação estava tão ruim, e Jonas falou: olha, eu prefiro morrer. E ele olha para Deus e fala: Deus, é melhor morrer do que viver. E Deus olha para Jonas e pergunta novamente: Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Dessa vez Jonas responde. Dessa vez Jonas olha para Deus e fala: Senhor, é razoável a minha ira até a morte. Irmão, Jonas está determinado, Jonas está decidido, seu coração está endurecido. Ele olha para Deus e fala: eu prefiro morrer do que viver. E Deus: Jonas, é razoável a tua ira por causa dessa planta? E ele: Senhor, a minha ira é razoável, eu tenho razão de estar assim, eu estou irado até a morte. Irmãos, quando Jonas fala isso, Deus vem então com o seu tratamento, Deus vem com a sua lição. E tornou o Senhor, Deus vira para Jonas e fala: Jonas, você tem compaixão de uma planta que não te custou trabalho nenhum, que você não fez crescer, que em uma noite nasceu e na outra pereceu. E não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Irmãos, olha o que Deus fala com Jonas: Jonas, você está assim por causa de uma planta que não te custou trabalho, você não teve cuidado com ela, ela nasceu num dia e o outro morreu. Você está assim por causa de algo que você não plantou, que você não fez. Agora, se você acha, Jonas, que você está certo de estar assim por uma planta que você não teve trabalho, que você não plantou, que você não cuidou, que nasceu num dia e morreu no outro, por que eu, sendo Deus, não posso cuidar dos meus filhos que estão em Nínive? Deus está falando, irmãos, eu acho interessante que Deus fala: não terei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive. Nínive, irmãos, era uma cidade violenta, era uma cidade truculenta. O povo de Nínive não temia a Deus. Mas Deus olhou para aquela cidade e falou: essa é a grande cidade de Nínive. E
e eu vou salvar esse povo. Porque o povo não conhecia a Deus, mas Deus conhecia aquele povo. Assim também muitos irmãos em todos os lugares do mundo, muitos não conhecem a Deus, não sabem quem é Deus, mas Deus conhece um por um, porque tudo pertence ao Senhor, tudo que existe foi Ele que criou. Irmãos, e Deus pergunta para Jonas, para você a cidade de Nínive pode ser uma cidade desprezível, pode ser um povo mau, pode ser um povo que não merece nada, mas para mim é a grande cidade de Nínive, a cidade que eu vou salvar, o povo que eu vou buscar, porque eles se arrependeram, eles creram na pregação, eles acreditaram na mensagem. E aí, irmãos, ele fala, olha, ali tem 20.000 pessoas, mais de 20.000 pessoas, mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Irmãos, alguns dizem que talvez Deus esteja falando das crianças que ali está, outros dizem que talvez era a população mesmo de mim, mas independente de ser as crianças ou não, o que Deus está dizendo é o seguinte: esse povo não tem discernimento, então eu vou salvar esse povo, porque quando a mensagem foi pregada, os seus olhos se abriram, eles acreditaram, eles se arrependeram, eles creram no Senhor. Quando a mensagem foi pregada, irmão, entenda bem, Deus não salva de qualquer maneira. Deus primeiro Ele faz o seu trabalho, primeiro, irmãos, Ele transforma o coração do homem. E é isso que Ele está fazendo com Jonas, o seu profeta. E é interessante, irmãos, que Jonas termina dessa forma, com essa pergunta: não terei eu misericórdia desse povo? Qual é a resposta de Jonas, irmãos, para isso? Não tem resposta. O livro de Jonas é um dos poucos livros da Bíblia que não tem um final. Ele fica em interrogação. Jonas, irmãos, o pastor Timothy Keller, ele vai dizer que Jonas, ele tem uma semelhança muito grande com a parábola do filho pródigo, porque você vai ver que nos 2 primeiros capítulos de Jonas ele se comporta como o filho mais novo. Jonas ele foge da presença de Deus, Jonas ele tenta fugir de Deus, e a sua vida, irmãos, vai só sendo destruída, até que ele volta para o Senhor arrependido, como o filho pródigo, como o irmão mais novo. Mas nos 2 últimos capítulos de Jonas ele se comporta como o irmão mais velho, porque o irmão mais velho não se alegrou com a volta do irmão mais novo, não se alegrou com a salvação do seu irmão. E aqui Jonas está como o irmão mais velho, não se alegrando com a salvação dos seus irmãos de Nínive. Pastor, mas Nínive não eram irmãos de Israel, irmãos, não de sangue, mas por causa do Deus que nos chamou. Assim como nós não somos irmãos de carne e de sangue, mas nós somos irmãos porque nós fazemos parte do mesmo corpo, da mesma comunidade de fé, nós fazemos parte, nós recebemos o mesmo sacrifício, nós recebemos, irmãos, a mesma graça, ao ponto de Jesus falar: a minha família é quem faz a vontade do meu Pai, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Por quê? Porque esse laço, irmãos, que nós recebemos, ele é maior do que o laço físico. Aleluia, Deus. Ele é maior do que o laço físico. Então o filho pródigo, o irmão mais velho, o filho pródigo está lá, o irmão mais novo festejando, o pai se alegrando e o irmão mais velho do lado de fora. E a palavra termina com o pai tentando convencê-lo a entrar, falando: meu filho, eu não deveria me alegrar pelo teu irmão que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, e lá na palavra nós não temos resposta. Será que o irmão mais velho entrou ou não? Nós não sabemos. Aqui em Jonas é a mesma coisa. Eu não deveria, Jonas, ter misericórdia desse povo que eu criei, que me custou trabalho, que veio de mim, que nasceu de mim, é o meu povo, eu sou o Deus de toda a terra. Irmão, você sabe o que é isso? Você sabe, ninguém nasce por acaso. Irmãos,
Deus, Ele sabe todas as coisas. Ah, pastor, mas eu fui num acidente. Irmão, não existe acidente para Deus, existe propósito. E se nós estamos aqui, irmãos, é porque Deus nos chamou para estarmos aqui, nesse tempo, nesse lugar, para através da nossa vida, a glória dele seja manifestada. Irmãos, fica aberto de propósito, porque é nós que vamos responder essa pergunta. É nós que temos que responder. Como na palavra do irmão mais velho, do filho pródigo. A palavra, na verdade, não deveria se chamar palavra do filho pródigo, mas sim do amor do pai. Do amor do pai de receber novamente o seu filho. Do amor do pai de lutar com aquele outro filho que está ali, mas não quer se alegrar. Do amor do pai de salvar uma cidade inteira que pecava contra o Senhor, que era cruel. Irmãos, que não estava nem aí para Deus, mas Deus falou: olha, eu vou lá e eu vou enviar o meu mensageiro, o meu profeta. Ele vai pregar e o povo vai se converter. O povo vai ouvir a minha voz. Jesus fala no Evangelho de João que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Irmãos, e aqui nós podemos dizer que Jonas, ele se arrependeu. Embora ele não tenha dado essa resposta, Jonas, ele volta para a sua terra, e lá na sua terra ele escreve esse livro. Eu acho interessante, você sabe o que, irmãos? Quando nós vamos escrever uma história, o que nós queremos? Nós queremos ser os heróis. Irmão, Jonas não fez isso. Ele contou a verdade. Na verdade, irmão, Jonas, ele teve coragem. Por que eu falo que Jonas se arrependeu? Porque ele teve coragem de escrever de fato o que aconteceu. Ele teve coragem de mostrar como ele foi tolo. Ele teve coragem de mostrar como o seu coração estava endurecido. E isso é um sinal, uma prova de que ele se arrependeu. Se ele não tivesse arrependido, ele talvez não escreveria nada, ou talvez ele mudaria a história. Mas é claro, irmãos, que tudo isso é no propósito de Deus. Depois disso, Jonas vai embora, vai para sua casa. Jonas fica pensando em tudo aquilo que Deus fez. Irmãos, e nessa noite, para nós orarmos, hoje nós fizemos o culto um pouco mais rápido, né, por dois motivos. Primeiro, por causa do feriado, muitas pessoas estão chegando de viagem, nós vamos orar por elas também. Segundo, nós tivemos um probleminha com a água. Nessa semana nós vamos resolver em nome de Jesus. Mas nós não podemos deixar de cultuar o Senhor, de ouvir a palavra do Senhor. Antes de nós orarmos, irmãos, tem algumas lições desse livro que eu queria trazer para nós. Primeira coisa, irmãos, o Deus que você serve é o Deus do impossível. Amém. É o Deus do impossível. E agora eu quero que você pense na sua vida. Quantas coisas já aconteceram na sua vida que você pensou não tinha jeito, mas teve jeito? Talvez você achou que foi sorte. Talvez você achou que foi outra pessoa. Ah, mas foi por causa do fulano, do ciclano. Irmãos, foi por causa de Deus. É Deus que move o coração dos homens. Eu acho tão interessante, você sabe por quê? Que uma vez eu ouvi uma história, eu achei interessante. Uma mulher que orava, que clamava a Deus, que buscava a Deus. E essa mulher estava passando necessidade, ela não tinha mais comida. E ela orava e falava: Senhor, meu alimento acabou. E agora? O que eu vou fazer? E aquela mulher estava orando em casa, e ali tinha um homem, irmãos, que odiava a Deus. Era um homem, irmãos, que não gostava que falasse de Deus. E ele falou: hoje eu vou mostrar para essa mulher que Deus não existe. Hoje eu vou mostrar para essa mulher. Esse homem, irmãos, foi lá no supermercado e fez uma compra enorme e trouxe na porta daquela mulher. Tocou a campainha e ficou de lado esperando. Aquela mulher na porta e fala: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me abençoou. Aí aquele homem saiu e falou: não foi Deus que te abençoou. Eu que fui lá e comprei esses alimentos, e quem mandou para você foi o diabo. Aí aquela mulher olha para aquele homem e fala: Senhor, muito obrigado, porque quando o Senhor quer abençoar a tua filha, o Senhor usa até o diabo para abençoar.
clame ao Senhor, porque Ele ouve o nosso clamor. Pastor, mas eu estou num abismo tão grande. Irmão, se Deus ouviu Jonas no ventre do grande peixe, nas profundezas do mar, Ele vai ouvir o nosso clamor. Ele vai ouvir a nossa voz. Irmãos, clame ao Senhor, porque a salvação pertence a Ele. Pastor, mas minha casa está toda bagunçada. Clame ao Senhor, porque a salvação pertence a Ele. E Ele está agindo, irmão, a favor daqueles que o buscam, daquele que crê no Senhor. Irmão, não feche seu coração, como Jonas fechou. Não feche o seu coração, irmãos, mas fala com Deus. Deus, o Senhor é fiel, Senhor, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, para salvar esse povo, Senhor. Esse povo, Pai, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Esse povo, Deus, que busca alegria, Senhor, em tantas coisas banais dessa vida, mas clacaram, Deus, tristes, deprimidos, cansados, sobrecarregados, Senhor. Esse povo que busca fugir da realidade da vida que o Senhor deu, por meio, Pai, de tantas porcariadas desse mundo. Meu Deus, tudo que eles precisam é de um toque do Senhor. Tudo que eles precisam, Pai, é ouvir a Tua voz, para que o Senhor venha salvá-los com o Teu poder. Irmãos, nós não podemos ter o coração fechado como Jonas, mas nós podemos ter a esperança que mesmo tudo trabalhando ao contrário, Deus salvou a cidade de Nínive. Jonas não queria ir, Jonas não queria pegar, Jonas, irmão, se irou com arrependimento daquele povo, mas, irmãos, ainda assim, Deus foi fiel para salvar. Ainda assim, Deus foi fiel para transformar aquela cidade. Por isso, nessa noite, irmãos, nós vamos responder essa palavra e vamos dizer: sim, Senhor. O Senhor pode sim ter misericórdia do teu povo. O Senhor pode sim, Senhor, ter misericórdia deste bairro, Senhor, da minha casa, Senhor, da minha família, dos meus filhos, Deus, dos meus pais. O Senhor pode ter misericórdia, Senhor. Aonde eles estiverem nesse momento, o Senhor pode, Deus. Ainda que eles não te conheçam, o Senhor conhece um por um. Ainda que eles não temam o Senhor, ainda que eles zombem do Senhor, ainda assim o Senhor conhece, o Senhor pode salvar, porque agindo o Senhor, ninguém impedirá. A salvação está nas tuas mãos, Senhor. Por isso nós oramos e nós cremos nessa noite, Pai. E essa é a resposta que nós damos. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, ó Pai. Deus, muda a nossa história em nome de Jesus. Irmãos, feche seus olhos nesse momento. Sentaria aí no seu lugar. Eu quero que você ore pela sua vida, pela sua casa, pelo seu bairro, pelos seus vizinhos. Quantos estão morrendo nesse momento sem esperança? Irmãos, estão perdidos, sem saber o que fazer, iludidos com as coisas dessa vida, iludidos, irmãos, com tantas porcariadas desse mundo. Ora ao Senhor nessa noite. Fala, Deus, entra na minha casa. Fala, Deus, visita o meu vizinho, Senhor, que não crê no Senhor, que zomba do Senhor, mas eu sei que se o Senhor tocar no coração dele, o coração dele será transformado, Senhor. Oh Deus, até mesmo aqueles que nos fizeram mal um dia, se o Senhor, Pai, mudar a vida deles, eles serão mudados, Senhor. A salvação não pertence a nós, pertence ao Senhor. E se nós recebemos essa graça sem merecer, meu Deus, então derrama a tua graça também, ó Pai, sobre este lugar, Senhor, sobre aqueles que estão à nossa volta. Entra, Deus, em cada lar nessa noite, Senhor. Deus, visita, Deus, o teu povo nessa noite. Transforma a tua igreja nessa noite. Renova a fé e a esperança do teu povo, Senhor. Meu Deus, nós queremos ser como Jonas, Pai, mas como Jonas arrependido, Senhor. Como Jonas que volta para a sua terra, Pai, e escreve toda essa carta, mesmo sabendo que ia ficar ruim para ele, mas ele nos deixa essa carta para mostrar que o nosso coração não pode estar endurecido. Existe um Deus que salva, esse Deus nos salvou, e esse Deus
É o que nós oramos, Pai. E assim, ó Deus, nós te agradecemos por essa palavra, por essa exposição. Senhor, nos ajuda, Deus, a clamarmos mais, Pai. Nos ajuda a termos mais esperança, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.